Seria o tio que morreu? A moça que nos conta esse relato tem 17 anos e é de Brumadinho, Minas Gerais. E o que ela vai contar aqui aconteceu com ela e com a família do namorado dela em janeiro deste ano, de 2019. Bom, ela conta que no dia em que isso aconteceu, os pais do namorado dela, que aqui ela vai dar o nome de João, convidaram ela para comer uma pizza na casa deles e aproveitar para dormir lá. Assim eles ficariam sossegados porque ela não tinha que se preocupar em voltar embora para a casa dela. Era uma noite comum, ela estava lá no quarto do João conversando com ele, ela estava sentada no meio da cama e ele, o namorado dela, o João, estava deitado ao lado dela, na beirada da cama. Mas assim, diz que como é uma cama grande, ela estava sentada aqui, ele estava deitado do lado dela, então ele estava num espaço bem legal ali, estava bem espaçoso na cama, ainda tinha um espacinho de cama até chegar o chão, vamos dizer assim. E eles conversando e rindo, ela falou que estava uma noite bem agradável, né? Eles estavam se divertindo ali, quando do nada, no meio da conversa ali tudo, num momento de distração assim, o João do nada caiu da cama. Mas ela falou que não foi um tombo, não foi um acidente, até porque ele não estava assim tão na beirada da cama para que isso acontecesse. Parece que alguém estava puxando os pés dele. Os pés dele foram de uma vez para fora da cama e ele foi escorregando pela cama até cair no chão. Como realmente se alguém estivesse puxando ele para fora da cama. Só que foi tudo muito rápido e foi com muita força. Ela disse que nunca viu o namorado dela com tanto medo como aquela noite. Ela conta que ainda segurou a mão dele para tentar puxá-lo de volta para a cama, mas não teve como, ele foi para o chão. Então, assim, foi rápido, mas foi o suficiente para eles perceberem e para ela também perceber que ele estava sendo arrastado para o chão e não um tombo. Ele caiu no chão super assustado com tudo e ela conta que por estar sentada na cama ela pôde ver certinho o que aconteceu. E era claro e óbvio que eles estavam sozinhos no quarto, não tinha mais ninguém ali que pudesse ter feito isso. Bom, aí ela o acalmou, né, repreendeu aquilo que, sei lá, que estava lá, que fez isso acontecer. E aí depois já eles se distraíram, começaram a brincar, a rir de novo enquanto a pizza não chegava. Depois disso, ela conta que ela e os pais dele desceram para comer a pizza. Comeram ali e ficaram conversando por muito tempo, jogando papo fora. E papo vai, papo vem, começou a entrar na história do falecido irmão do sogro da moça que nos conta esse relato, que é o falecido tio do João. E começaram a contar coisas que aconteceram. Várias histórias a respeito desse tio, que aqui ela vai chamar de José. Ela diz que o José, apesar de ter sido um homem que teve bastante problema com bebida, ele era muito engraçado e de muitas vivências. E depois disso, os sogros ainda contaram algumas coisas sobrenaturais que já tinham acontecido na família. Ela diz que eles estavam muito envolvidos ali naquela conversa, mas resolveram subir para deitar, para dormir, porque já era bem tarde. Primeiro subiu o sogro dela, que ele estava muito cansado, né? Naquele dia ele já subiu e ela ficou com a sogra dela ali embaixo arrumando as coisas na cozinha. Não passou uns 15 minutos depois disso, o sogro dela desceu correndo as escadas, desesperado. Chegou ali na cozinha com o olho arregalado e com a boca branca. Na hora elas se assustaram, afinal o sogro dela não é dessas coisas. E imediatamente elas pensaram, né? Alguma coisa aconteceu. E aí o sogro dela começou a explicar que assim que ele subiu para o quarto dele, ele começou a mexer no celular. Quando de repente chegou uma notificação para ele. José Nunes, que era o nome do irmão dele, José Nunes seguiu você. Nessa hora todo mundo gelou, ficou morrendo de medo. Afinal, a notificação não abria e não aparecia de qual rede social se referia o José Nunes seguiu você. Ela disse que foi muito assustador, porque a conversa, a maior parte da conversa que eles tiveram naquela noite ali no jantar foi justamente a respeito desse tio falecido, sendo que eles nunca comentavam sobre isso. E ela pergunta aqui, será que esse tio já estava na casa antes dessa conversa, antes disso? Será que foi ele que puxou o pé do João na cama e a mensagem no celular, aquela notificação, foi só mais uma manifestação?
Coincidências divinas. Olá, Ana, tudo bem? Que todos se encontrem bem e com muita saúde. Hoje envio um relato para externar um agradecimento. Sim, que esse relato ajude a quem precise de suporte na fé. Como sabes, trabalho na área da saúde e, sinceramente, às vezes a profissão é extenuante. Trabalhamos demais, muitas vezes sem repouso adequado e alimentação correta. Finais de semana no trabalho, contas para pagar, família, isso tudo também nos exige. Conclusão, fiquei com uma síndrome depressiva. Remédios, falta de disposição, procrastinação, é isso? Procrastinação, é isso daí mesmo. Isso era uma constante no meu dia a dia. Eu luto ainda, confesso, mas desde que comecei a agarrar-me à minha fé, coisas misteriosas vêm acontecendo. Um desses fatos ocorreu há 3 semanas. Atendi um paciente e, ao final da conclusão, o mesmo perguntou-me se poderia me dizer algo sobre religião. Eu disse que sim, sem problemas. Então ele começou. Disse-me que estava em dúvida na minha fé, que eu cheguei a duvidar da existência de Deus e que nunca deveria ter pensado nisso, que todas as orações chegam a Deus, todas, umas mais rápido, como um raio, outras através de intermediários, tipo uma hierarquia, mas sempre chegam. Que eu nunca duvidasse disso, que havia um protetor comigo e outros também, inclusive um deles foi enviado pelas preces da minha mãe, a Nossa Senhora, pois ela é muito devota à nossa Mãe Santíssima. E disse muito mais coisas, porém, ao sair, disse que eu ficaria muito bem, pois eles me dariam uma ajuda. Agradeci muito e realmente me senti muito bem, com os meus braços formigando e uma grande calma dentro de mim. Agradeci mentalmente e continuei o meu trabalho naquele dia e nos seguintes. Ele me disse para policiar os pensamentos, pois os espíritos inferiores atormentam as pessoas boas, os desavisados, os invigilantes. Mantinha minha rotina, com alguns altos e baixos, tomando minhas medicações, e mesmo assim ainda sentia uma certa tristeza e melancolia. Um dia, assistindo alguns vídeos no YouTube, chamou-me a atenção uma história muito bonita sobre o Santo Padre Pio. Aquilo me viciou, pois o relato de sua vida santa e tão linda me reconfortava. Na última quinta-feira estava muito ansiosa. Eu estava trabalhando e o celular deu um aviso de vídeos novos. Olhei e era um da associação que prega a difusão de sua história. Parei e olhei. Na hora me senti tranquila. Ao entrar no repouso médico, olhei as mensagens de WhatsApp, das quais sinceramente eu fujo. Muitas mensagens são de pessoas inconvenientes e quando não estamos bem, o melhor é ignorá-las. Resolvi olhar as da minha irmã e, pasme, ela me enviou um post do Padre Pio, falando sobre a misericórdia divina. Muito estranho. Pois eu nada tinha comentado com a minha irmã. Orei então em fervor ao Padre Pio. Pedi para que ele me curasse. Muitas doenças, Ana, são da alma e não do corpo. Fiz a prece com muita alegria e sentindo que seria ouvida. Senti uma melhora que não sei explicar. Do nada fui tomada por uma vontade de comer muitas frutas, queijos, alimentos saudáveis. Meu paladar, não sei como, foi modificado. Desde esse dia. Ontem, quando comprava frutas para minha casa, um pedinte aproximou-se de mim. Pediu-me dinheiro para comprar um suco de tangerina. Sempre tenho um dinheirinho trocado para dar a essas pessoas. Sempre intuí que nunca devemos negar ajuda. Dei-lhe umas moedas e entrei no mercado. Ao sair, vejo o moço, o pedinte, sabe? Agachado tomando um suco de tangerina e lendo um livro.
Qual não foi a minha surpresa ao ver o livro? Era sobre a vida do Padre Pio. Eu fiquei abismada e entendi naquele momento, empurrando um carrinho de supermercado em uma cidade do interior, ao final de uma tarde, que eu não estou só. Que esse santo padre ouviu meu pedido de ajuda e que muito certamente ele já me ajuda no processo de cura. Sabe, Ana, quando ficamos doentes, nos sentimos muito frágeis. E nessas horas, quando um aviso do alto vem, seja na forma de sinais, de pessoas ou de anjos, você não imagina o quanto nosso coração se aquece. Eu realmente cheguei a duvidar da minha fé em Deus, mas sempre, misteriosamente, eu sou levada a voltar ao rebanho. Gostei muito de conhecer este santo padre, de barbas branquinhas e com milhares de milagres relatados. Muitas coincidências não são à toa. Acredito que devo ter um propósito de ajuda ao próximo grande. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida e o Santo Padre Pio os abençoe, fazendo deste canal um meio de divulgar o bem e a fé. Beijos de luz. Um beijo para você. Muito obrigada. Ah, não acredito em coincidência assim, não. É muita coincidência. É muita coisa. É mesmo um sinal, um recado. E outro que chegar e falar tudo isso para você. É muito um recado da espiritualidade. Muito bom. Muito legal. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Maldição ou praga hereditária? Aí. Olá, Ana, não irei citar nomes, fica tranquila. Sou da capital de Mato Grosso do Sul, é isso? Mato Grosso. E a história é assim. Capital de Mato Grosso. E a história é assim. Meu bisavô veio da Líbia, fez muitas coisas ruins e a família desde... Meu bisavô veio da Líbia, fez muitas coisas ruins à família, desde a educação até na qualidade de vida. Meu avô era o que mais sofreu praticamente, o filho escravo, e ainda assim não recebeu a herança e em vez disso, um parente deu um jeito de ficar com tudo, então meu avô abriu mão. Apesar de tudo, a carga negativa vem espalhando por gerações. Eu achava que as coisas ruins era coisa normal do dia a dia, mas recentemente percebi que as coisas ruins acontecem quando eu fico furiosa ou cometo algum pecado. Detalhe, antes de 2011 não era muito cristã. Depois que formei uma família, fui acreditando e tendo mais sensibilidade, mas nunca tive o poder de ver as coisas e prefiro que seja assim devido à carga negativa que eu e toda a minha família passamos. Ano passado, em 16 de novembro, começo da tarde, estava no Uber indo levar a minha criança para a escola quando fui atropelada, sem grandes danos internos, apenas na estética. Por algum motivo sobrenatural não aconteceu nada com a minha criança. Eu já esperava que esse dia chegaria, mas nunca imaginava sobreviver. E tão cedo... Detalhe, a semana antes do acidente estava com muitos problemas para resolver. E em vez de melhorar, cada dia piorava. Até que chegou dia 15, que estava explosiva e desejava até a morte para uma pessoa da minha família por ter chegado tarde em casa. Tá meio confuso, eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo aqui. Por ter chegado tarde em casa, mentindo, e para completar acabou a bateria
Não poderia ficar quieta, como sempre, e liguei pra polícia. Não tô entendendo. De verdade, eu não tô entendendo. De cada dia só piorava, até que chegou dia 15, que estava explosivo e desejava até a morte para uma pessoa da minha família por ter chegado tarde em casa, mentindo. E para completar, acabou a bateria, não poderia ficar quieta, como sempre, e liguei para a polícia. Depois de alguns minutos, voltou, por isso eu desejava aquelas coisas e as somas de outros sentimentos negativos. Antes de dormir, orei muito para que parasse com toda essa tempestade. Eu não aguentava mais, então dormi no meio da noite, acordei assustada porque ouvi choro de criança, principalmente da minha criança. Quando acordo com o olho aberto, vejo uma sombra perto da porta do banheiro, mas achava que não era nada. Então caí no travesseiro no dia seguinte. Já sabia o que aconteceu desde então, tive outra visão na vida, tento não ficar explosiva por causa da experiência, mas ainda estou confusa sobre o choro e a sombra. Se era uma premonição, o choro, e a sombra era algum parente falecido ou outra criatura, e por acaso essa criatura é o que vem trazendo as coisas ruins para a família. Eu não entendi direito tudo o que está acontecendo, mas por que é hereditário? Por que é a maldição? Qualquer coisa deve explicar melhor, tá? Vamos lá ler. Olha, nunca mexa com a macumba alheia. Oi, Ana, meu nome é Fulana, sou do Paraná e o que vou contar aconteceu comigo e com a minha melhor amiga. Eu sou um bandista e sei que sou médium desde pequena. E nessa época, lá pelo ano de 2003, eu não acreditava em nada, apesar de saber que da minha mediunidade, não sei, era uma sexta-feira e toda sexta para mim e para minha amiga era Dia das Amigas. E saíamos sempre pro karaokê. E aquela sexta não foi diferente. Fomos pro colégio e demos um jeito de sair mais cedo. Fomos para casa e eu me arrumei, desci na casa dela, esperei ela se aprontar e subimos. Mas não subimos pela rua tal, que era a rua da minha casa. Fomos por uma outra rua, a rua tal. E eu nem sei por quê. É uma rua extensa que sai num certo colégio, onde estudávamos. Então estamos andando e em uma esquina, em uma casa verde enorme de madeira, umas 3 quadras para chegar no colégio, é isso? Nós avistamos uma oferenda, vulgarmente chamada de macumba. E eu já fui abaixando e falando: opa, é hoje que bebemos champanhe de graça. Tinha champanhe e outras bebidas, e cigarro, e a minha amiga falou: ai, menina, é melhor não mexer. E eu respondi: larga de ser medrosa. E já fui metendo a mãozona no champanhe. E a hora que eu coloquei a mão no champanhe, eu só senti uma mão muito gelada no meu ombro. E aí eu me virei. E na hora que eu virei, o que eu vi me gelou a alma. Era uma mulher muito feia, com um cabelo longo e um vestido vermelho longo também. Seu rosto era deformado e ela falou: tira a mão da minha oferenda, menina. Eu só queria sair correndo, gritar, mas eu empaquei no lugar. Eu só consegui virar e ver que a minha amiga já não estava mais ali. Isso durou poucos segundos, mas para mim foi uma eternidade. Até que a mulher sumiu e eu consegui me levantar e sair correndo. Achei minha amiga que estava na outra esquina, com os olhos mais regalados que o meu e também tremendo. Fomos pro karaokê aquela noite, mas sem saber de onde surgiu aquela mulher e sem saber como sumiu do mesmo modo que apareceu. Hoje eu sou frequentadora assídua do terreiro de Umbanda e foi-me revelado que aquela entidade tem o nome de Maria Mulambo e que era dela aquela oferenda. E hoje eu e minha amiga respeitamos as oferendas. Observação.
Vou mandar uma foto tirada da internet, mas é mais ou menos assim que é a dona Mulambo. Ela é bem mais deformada do que aí. E por favor, se tiver como contar o meu relato, tá? Não, aqui tem que tá bonita, aqui não tá feia, não. Aqui é bonita. Então, aí alguém me falou, eu li num relato que, acho que foi num gravado, que a moça falou que, agora eu não sei pombagira, mas ela é uma pombagira, né? É? É uma entidade? Não sei. Que, não sei, alguns Exus, eles têm uma aparência deformada. E às vezes eles aparecem assim. Mas eu acho que eles podem aparecer de outro jeito também. Mas às vezes quando eles querem assustar, eu acho, sei lá, eles aparecem bem feios. Será que foi o caso? Ah, gente, mas não tá certo mesmo, né? Poxa, não vai mexer. Se você não acredita, respeita. Porque se alguém fez aquilo lá, é porque alguém acredita, né? E alguém botou a fé, ou não sei, não mexe. É a mesma coisa de você chegar numa igreja, que uma pessoa lá, sei lá, acendeu várias velas lá, e você começar a apagar e arrancar as velas dela de lá. É um desrespeito, não é? Por mais que... Agora, se tá na porta da tua casa, aí eu já não sei. Aí já entrou no pessoal, né? Mas você tá andando na rua, vê, deixa lá. Vai, não mexe. Tá certo pôr no meio da rua? Não sei, já ouvi pessoas do próprio meio dizendo que não é correto você fazer oferendas pro meio da rua, largar lá, essas coisas. Tem o lugar correto de se fazer as oferendas, são locais fechados, particulares, certos para isso. Não catar e largar no meio da rua e deixar por lá. Já ouvi dizer que isso também não é certo. Até por questão de higiene e tudo mais, não é? Porque depois fica lá. Mas não sou eu que vou falar nada nem meter a mão. Deixa quem, né? A não ser, né? Na frente de casa, aí você já... Bom. Quem é esse homem? É uma moça que nos conta. O relato que irei contar é fruto de um pesadelo que tive recentemente e que me deixou muito pensativa. Bem, era tudo muito real, pois no pesadelo eu também estava dormindo. Só que do nada eu acordava com barulhos na cozinha, de copos e panelas mexendo, como se alguém estivesse lá. Por um momento achei que fosse o meu gato, já que ele é acostumado a aprontar quando todos da casa estão dormindo. Para terem uma noção básica, a minha cama fica de frente para a entrada do quarto, que por sua vez não possui porta. Ainda deitada, me virei ficando de barriga para cima e olhei para o corredor, que tem entre a sala e a cozinha. Quando de repente vejo o meu gato passando com a cabeça machucada, como se alguém tivesse batido com a cabeça dele com muita força por inúmeras vezes, sabe? E eu fiquei aterrorizada com aquilo e comecei a tremer. Isso no pesadelo. Então me dei conta de que o gato estava à minha vista e que, mesmo assim, os sons na cozinha continuavam. Enfim, a surpresa. Um homem surge no corredor, indo em direção à porta, como se estivesse indo embora. Como se ele estivesse indo embora depois de aprontar na cozinha. Mas antes ele para em frente ao meu quarto, fica me encarando por alguns segundos e entra bem rápido. E aí ele começou a me puxar pelo braço, comigo ainda na cama, sabe? Dizendo, temos que ir, anda, levanta. Esse homem me puxava com tanta força que eu comecei a chorar e pedir para ele parar, para ele ir embora. Eu gritava muito, não. Eu gritava isso para ele. Daí ele desistiu, soltou meu braço furioso e foi embora em direção à porta. Corri até a sala e ele tinha sumido. Depois disso, eu acordei muito ofegante e ainda tremendo.
O meu braço estava doendo muito. Eu até chamei o meu gato para ver se ele estava bem e ter certeza de que aquilo tinha sido apenas um pesadelo, pois tinha sido muito real. Eu não lembro de muitas características daquele homem, eu só sei que ele era bem alto. Eu falei do pesadelo para minha mãe e contei do meu braço dolorido depois de ter acordado. Mas ela não deu muita importância, achou que eu poderia ter deitado por cima do braço ou algo do tipo. Realmente a gente tem que ver, porque eu falo que às vezes o sonho reproduz o que a gente está sentindo no momento. Então, se você às vezes deitou de mau jeito e o seu braço começou a doer, vamos dizer que o cérebro ele achou uma forma de explicar aquela dor no braço ali no seu sonho como se fosse um homem puxando, sabe? E não o contrário, porque o homem puxou o braço doeu. Porque o braço doeu, o cérebro deu a ideia de que era um homem puxando. Só uma hipótese. Uma vez eu sonhei que uma cobra picou meu braço e aí ele começou a formigar, ficar dormente. Eu falei, gente, nossa, a cobra picou meu braço, agora eu tô ficando dormente, eu vou perder meu braço. E de repente eu acordei que eu tinha dormido em cima do braço, sabe? Ele tava dormente mesmo. O braço ficou formigando e dormente porque eu dormi em cima dele. E aí no sonho foi uma cobra que picou meu braço, por isso ele ficou dormente. Então, acho que foi isso, sabe? Não, isso foi comigo. Agora, com você, ou você acordou no astral, vamos dizer assim, e aí aquilo tava por lá, talvez aquilo no astral queria te puxar para algum lugar, vai saber, né? Mas te tirar ali do teu corpo na cama para te levar para algum lugar, não sei. Não tô falando que sendo um sonho, mas uma viagem astral, vamos dizer assim. E o gato, eu não sei. Ou talvez tenha sido um pesadelo, não sei, né? Quem passa por isso é que sabe o quanto aquilo foi real, o quanto aquilo foi estranho. É difícil a gente julgar de fora, né? Mas só uma possibilidade aí. Próximo relato. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Até onde a inveja pode chegar? É o próximo, é o que eu vou contar agora. Boa noite, Ana. Hoje vim contar o meu relato para vocês. Adianto que não se preocupe com os nomes, pois eles já estão trocados. À primeira vista pode parecer um relato superficial e que não tem tanta relevância, mas quando comecei a juntar os fatos, eu comecei a ver que eles realmente faziam muito sentido. Meu nome é Fulana e deve estar trocado já, mas eu falo Fulana. Meu nome é Fulana e atualmente tenho 23 anos. Começo o meu relato dizendo que as coisas sempre foram fáceis na vida para mim. Embora não me dê bem com o meu pai e hoje em dia praticamente mal nos falamos, ele sempre me proporcionou uma vida confortável, onde nunca faltou nada financeiramente, nem a mim, nem a minha mãe. Com isso, comecei a trabalhar somente aos 19 anos. Sempre estudei em boas escolas e, quando estava no último ano do ensino médio, consegui entrar de cara em 2 graduações, podendo assim escolher a que mais me agradasse. Escolhi a da universidade pública. Contudo, não me adaptei ao curso e acabei mudando para um outro de uma faculdade particular da minha cidade mesmo. Meu pai, é claro, odiou a ideia, mas como nessas alturas da vida ele já não se dava muito bem com a minha mãe, não queria arrumar briga comigo também e aceitou pagar o meu novo curso. Me formei aos 20 anos. Já formou? Mas que faculdade rápida é? Mas com quantos anos você entrou aqui? Tô perdida nas datas. Comecei a trabalhar somente aos 19. Assim que saiu do ensino médio, já conseguiu entrar de cara. Tá. Bom, me formei aos 20 anos em Ciências Biológicas, a minha primeira faculdade. Sempre fui muito estudiosa e no último ano da minha graduação, comecei uma faculdade à distância, Pedagogia. Hoje a minha verdadeira paixão. Essa faculdade eu já pagava com o meu próprio salário. Na época ganhava muito pouco,
O salário ia todo para minha faculdade, mas eu estava feliz em finalmente começar a pagar as minhas contas e não depender do meu pai. Afinal, nem sei por que não havia começado a trabalhar antes. Contudo, esse emprego que eu estava é um contrato terceirizado com a prefeitura e tem a duração de apenas 2 anos. Ao término desses 2 anos, eu estava desempregada e comecei a fazer doces para vender. Mas infelizmente o dinheiro que vinha desses doces, não estava sendo suficiente. Surgiu uma vaga temporária na cidade para serviços gerais. A essa altura, eu já estava com quase 2 faculdades concluídas e 3 pós-graduações. Nem preciso dizer que novamente o meu pai odiou a ideia. Sua filha, única, que ele tanto se esforçou para dar estudo e uma qualidade de vida, iria lavar privadas? Sinceramente, para mim, isso não fazia a menor diferença. Claro que eu queria trabalhar na minha área, havia me qualificado para isso. Mas lavar chão e privada não me fazia menos que ninguém. E eu fui trabalhar com isso mesmo. Mal sabia eu que aí o meu calvário começaria. Ressalto aqui que a minha saúde sempre foi boa e eu quase nunca ia ao médico. Comecei no emprego novo no dia 1º de setembro de 2017. Era uma escola e tinha mais 6 pessoas que trabalhariam nos serviços gerais comigo. 2 meninas na cozinha, que praticamente eu nem tinha contato. O Bruno, um menino quase da minha idade, que também já era formado, mas por falta de oportunidade se encontrava na mesma situação que eu. A Eva, uma senhora que já estava praticamente para se aposentar, que me conhecia desde criança, pois já era zeladora quando eu estudava, e era muito ranzinza. E a Fernanda, não, tem mais gente aqui. A Fernanda, uma outra moça quase da minha idade, mas que havia abandonado os estudos para se casar e o casamento não havia dado certo. E a Yasmin, uma mulher que tinha idade para ser a minha mãe, que era muito afetuosa comigo e me tratava como filha. Devo dizer que todos me trataram muito bem. Eu fui muito bem recebida, embora a Eva desde o começo implicasse comigo e dizia que eu fazia muito corpo mole, o que não era verdade. Bom, tudo começou de maneira ordeira e cada um tinha suas salas para limpar. Nós limpávamos ao meio-dia, quando os professores saíam da sala, e ao final da tarde, quando as aulas acabavam. Nos outros períodos, limpávamos o pátio e lavávamos o refeitório e os banheiros. Os professores, que a maioria eu já conhecia da faculdade ou da pós, também eram todos muito gentis comigo. E tudo começou por causa de um deles. Eu sou uma garota comum. Perto da Fernanda, eu diria que até ficava apagadinha. Eu sou pequena, branca, cabelos ondulados e um pouco acima do peso. Já a Fernanda, alta, pele morena, cabelos lisos e um sorrisão. Acontece que a Fernanda era interessada num dos professores, o Ricardo. E o Ricardo se interessou por mim logo que eu entrei na escola. Só que eu não percebi. Eu o via como um amigo mesmo. Mas a Yasmin insistia que ele queria algo a mais comigo. Eu namorava, mas por mexer com muitos produtos químicos, eu não ia trabalhar de aliança para desgastar e estragar, né? Com isso, o Ricardo não sabia que eu namorava e sempre achava um jeitinho de vir puxar papo comigo. Eu levava numa boa, porque ele também era muito amigo do Bruno, mas a Fernanda não via essa amizade com bons olhos. Virava e mexia, eu via ela me olhando com a cara ruim, ou assim que via o Ricardo conversando comigo, vinha e começava a conversar também. Eu nunca me importei, porque afinal eu não conversava nada demais com ele. Nada que outra pessoa não pudesse ouvir, mas ela não parecia feliz com a situação. O nosso lanche era todo compartilhado, o que depois de acompanhar muitos relatos de vocês, eu descobri ser um terrível erro. Se um levava uma bolacha, bolo ou qualquer coisa diferente, era compartilhado entre todos. E tínhamos também sempre pão, café e chá fornecidos pela escola à nossa disposição o dia todo. Com 2 semanas trabalhando nesse emprego novo, comecei a sentir uma dor insuportável na gengiva. Doía muito e eu comecei a ter febre.
Investiguei e descobri ser o dente do siso que estava nascendo. Tirei e não fui trabalhar no outro dia, pois como trabalhava fazendo força, eu tive que repousar no dia seguinte. Mas as salas que eu limpava não podiam ficar sujas e designaram a Fernanda para limpar na minha ausência. Fato esse que ela odiou. Bom, na hora do almoço, como era de costume, o professor Ricardo deu uma passadinha pela sala que eu limpava para falar tchau, como ele fazia todo dia. Admito que nessa altura, depois de tanto a Yasmin falar que ele estava interessado em mim, eu evitava encontrar com ele pelos corredores, para que não houvesse motivo nenhum para ele achar que eu estava correspondendo ao sentimento dele, embora ele já soubesse a essa altura que eu namorava. E ao encontrar a Fernanda em meu lugar, ele perguntou onde que eu estava. A Yasmin estava na sala ao lado e ouviu a conversa. Disse que a Fernanda respondeu que eu estava matando o serviço. No outro dia, quando voltei à escola, pude ver o olhar da Fernanda me fuzilando desde a entrada. Entrei, cumprimentei a todos e logo já fui fazer o meu serviço. O resto do mês correu normal. Quando completei um mês nesse serviço, tudo desandou de vez. Eu sentia fortes dores de cabeça e zumbidos no ouvido, que realmente me impediam de trabalhar. Recebi diversas chamadas de atenção por faltar no serviço, mas eu realmente não conseguia levantar da cama. Diagnóstico: enxaqueca. Mas eu sabia que não era isso. Afinal, enxaqueca com zumbido no ouvido? Enxaqueca dia sim, dia não? Cada vez que eu chegava perto do meu namorado, as minhas dores de cabeça pioravam. Eu mal aguentava que ele tocasse em mim. Meu namoro começou a ruir. Yasmin vivia me alertando que Eva e Fernanda tinham inveja de mim, pois a filha da Eva não trabalhava, não estudava e estava se envolvendo com drogas. E a Fernanda havia largado tudo para investir num relacionamento que fracassou. Yasmin me disse que quando ela entrou, o cabelo dela se destruiu depois que as duas fizeram um comentário sobre ele, e que o casamento dela também ia de mal a pior. Resolvi que ia me afastar das duas e conversar somente o básico. A minha amizade com Yasmin crescia e ela se afastava de Fernanda, o que fazia ela gostar de mim ainda menos. O que fazia com que a Fernanda gostasse dela ainda menos, né? E embora eu fosse nos melhores médicos da região, nada curava a minha dor de cabeça. Um dia a Eva levou um doce para comermos, mas como Yasmin tinha me alertado para não guardar para mim nada que viesse das duas, eu joguei fora assim que cheguei em casa. Embora estranha e muito ranzinza, Eva não parecia uma pessoa ruim. Parecia uma pessoa a quem coisas ruins aconteceram e que talvez ela não tenha digerido da melhor forma possível. Diferente da Fernanda, que parecia rancorosa, invejosa e maliciosa. Parei de desconfiar dela quando ela se aposentou e mesmo assim, dores apareciam em mim do nada. Parou de desconfiar da Eva, é isso? E mesmo assim, dores apareciam em mim do nada e as situações estranhas continuavam a ocorrer, como a que contarei a seguir. A gota d'água aconteceu no começo de novembro. Eu já devia ter uns 10 atestados em menos de 2 meses de serviço. A diretora mal falava comigo, pois estava brava com tantas faltas, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu realmente estava doente, mas ninguém achava a cura. Eu cheguei no serviço e após terminar os primeiros serviços, estava conversando com o Bruno no pátio da escola sobre alguns artigos da faculdade. O professor Ricardo acenou um bom dia da sua sala para nós, fato que não passou despercebido pela Fernanda. E eu apenas retribuí acenando com a cabeça. Ainda comentei com o Bruno como ela estava me olhando estranho e andando agitada de um lado para o outro aquela manhã. Ele disse ser coisa da minha cabeça, mas a cara que ela me olhava estava realmente me deixando com medo. Faltavam alguns minutos para bater o sinal para o intervalo e nesse horário cuidávamos das crianças no pátio. Comentei com o Bruno que ia ao banheiro antes de bater o sinal e comecei a caminhar em direção ao mesmo, seguida pelo olhar fuzilante da Fernanda. Do nada, juro que do nada, eu tropecei e trombei o braço num dos pilares de sustentação da escola.
consegui ouvir o barulho do meu úmero quebrando. Caí com o osso no chão e não conseguia me levantar. Caí com o rosto no chão e não conseguia me levantar. O professor Ricardo veio correndo de sua sala me ajudar. Assim que viu que Bruno, a diretora, e o guarda estavam à minha volta. Eu não conseguia mexer meu braço de tanta dor. Ligaram para o SAMU e, chegando no pronto atendimento, fratura em 3 lugares. Eu quebrei o meu braço em 3 lugares, apenas trombando num pilar. Quando o médico me disse que nunca havia visto uma fratura daquele jeito num simples tombo e aquilo era caso cirúrgico, eu desandei num choro só. Meu maior medo é anestesia. E há 2 horas atrás eu estava trabalhando e agora ia ter que operar o braço. A Yasmin ligou para mim para saber como eu estava, dizendo que estavam todos muito preocupados comigo, menos a Fernanda. Disse que ela falava o tempo todo com o Ricardo, dando em cima dele, e que enquanto ele e todos os outros estavam preocupados, ela somente ria e brincava normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu realmente estava pouco ligando para Fernanda. Ricardo ou para quem quer que fosse naquele momento. Aguardei 1 semana para a cirurgia. Coloquei uma haste de ferro e 2 parafusos no braço. Corri risco de ficar sem o movimento da mão, porque a fratura foi a menos de 2 centímetros do nervo radial. Graças a Deus, tenho meus movimentos normais. Hoje, 8 meses depois, ainda faço fisioterapia e meus movimentos não são perfeitos como antes, mas sei que eles voltarão ao normal com o passar do tempo. Afinal, é tudo muito recente ainda. Com as altas doses de remédio para controlar a dor no braço, as minhas dores de cabeça cessaram. Descobri mais tarde ser um desgaste na articulação da mandíbula, o qual também ainda faço tratamento para que suma de uma vez por todas esse zumbido que tanto perturba a minha vida. A minha mãe, conhecida em sua cidade por ter revelações e sem precisar dar muitos detalhes a ela... Minha mãe, conhecida em sua cidade por ter revelações e sem precisar dar muitos detalhes a ela, Márcia revelou que tudo o que me aconteceu foi por causa da inveja de uma mulher, que via em mim a realização do que ela queria ser. Disse que eu emanava um brilho e que esse brilho despertava inveja nessa mulher. Disse ainda que o que me aconteceu foi pouco, perto do que era para ter acontecido. E que eu deveria ser muito grata a Deus por ter me dado um livramento tão grande. Não teve como não pensar na Fernanda. O jeito que ela me olhava e a raiva que sentia de mim não tinha motivo. Eu nunca tinha feito nada para ela. Ela foi a única do meu serviço que nunca sequer me mandou uma mensagem para saber como eu estava. Eu sei que doenças surgem de repente mesmo, mas tudo que ocorreu de doenças na minha vida ocorreram nesse pequeno espaço de 2 meses e começaram a se curar depois disso. Eu não preciso dizer que nunca mais dei as caras nesse serviço, né? Meu atestado de 100 dias me retornaria ao serviço somente no final de março, mas... Do outro? De quando? Bom... Março? Tô perdida nas datas. Mas ele nem foi necessário, pois eu fui chamada para assumir um concurso público que havia passado anteriormente. Hoje a minha vida está caminhando. Meu namoro vai bem, meu braço está melhorando devagar, juntamente com o meu problema bucal. Não dei muita importância para essa série de acontecimentos que me sucederam até Márcia dizer tudo aquilo. É como se tivesse acendido uma luz em minha cabeça e tudo começar a fazer sentido. As coisas desandaram quando entrei lá e se arrumaram quando eu saí de lá. Hoje procuro sempre me prevenir quanto às amizades. Você nunca sabe quem gosta realmente de você e quem não gosta. Não sabemos o que se passa no coração das pessoas. E muitas vezes a inveja não vem pelo que você tem, mas pelo que você é. Mesmo que nem sejamos tão grande coisa. Conheci o seu canal através da minha nova companheira de trabalho, uma menina maravilhosa e que eu amo trabalhar junto. Beijos, Ana, espero que conte o meu relato e que a vida seja sempre melhor para todos nós.
Muito obrigada. Que bom que terminou bem, né? Porque é isso mesmo, ela falou uma coisa aqui muito interessante. A inveja nem sempre vem pelas coisas que a gente tem, mas às vezes pelo que a gente é. Ai, gente, mas, sabe, para de olhar pros outros, olhar pro lado, olhe pra você, tente se melhorar. Você falar, nossa, pegue aquela pessoa como inspiração, sabe? Falando, nossa, gosto tanto daquela pessoa, queria ser daquele jeito, não sei o quê. Então tenha como inspiração e tente ser assim também, né? Mas não rogar o mal pro outro, não é com a falta da existência dela ou com a ruína dela que você vai ser tudo. Não, gente. Pensamento é errado. Você só vai se dar mal, muito mais mal ainda. Quase me afoguei. Olá, Ana, não tem nomes, pode ler com tranquilidade. Adoro o canal. Já temos 2 camisetas, são de ótima qualidade, indico muito. Um dia estava no mercado e um rapaz reconheceu as camisetas do canal. Ai, que chique. Vamos ao relato. Eu nunca contei essa história para ninguém. Eu nunca consegui. Talvez escrevendo fique mais fácil. Quando eu estava na 2ª série, isso lá em 1900 e lá vai bolinha, eu fui com a minha escola para um hotel fazenda, para um dia de diversão nas piscinas. Na época, minha mãe não queria deixar, por causa da situação financeira que não estava fácil. Era o período antes do real. Estava morrendo de vergonha de usar biquíni na frente dos meus amigos de sala. Eu sofria bullying, pois tinha olhos grandes e era chamada de sapo. Ai, o povo é... Ai, essa molecada, gente do céu. Ai. Ana, eu queria ser princesa, não sapo. Por isso eu sempre fiquei sozinha. Hoje vejo que foi até bom. Eu tenho mais facilidade de fazer as coisas sozinha. Estudar, viajar, fazer compras. Eu não sofro tanto como as minhas amigas que precisam sempre ter alguém por perto. Bem, fui com os meus colegas para a piscina e fiquei em uma piscina rasa de criancinha. Mas vi que os meus colegas ficavam em outra que tinha uma parte funda. Eu não sabia nadar, mas eu queria ficar com o grupo. E nessa piscina só poderia ficar em uma parte pequena que era rasa. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de ir para a parte funda, segurando na borda. Não contente, eu quis nadar da parte funda até a rasa. Então, Ana, o que acontece com alguém que quer nadar e não sabe? Afunda! Dei um impulso na parede e me distanciei da borda e comecei a afundar. Aí comecei a pensar o seguinte: vai até o fundo, bate o pé e volta para a borda. Olha, até que para quem não sabe nadar ainda raciocinava bem, pensava, né? Se eu tô me afogando lá, só penso, eu vou morrer. Só que não conseguia chegar no fundo, eu ia me afogar e morrer, por pura burrice. Bom, foi então que alguém me puxou para fora bem rápido e eu me segurei na borda mais próxima. Morrendo de vergonha, imaginando levar a maior bronca, pois quando somos criança, todo mundo quer dar bronca na gente, né? E já imaginando um bilhetão no caderno para minha mãe. Para minha surpresa, não tinha ninguém. Olhei para os lados, nada. Olhei para as professoras, elas estavam tranquilas conversando. O salva-vidas sentado. Ninguém para eu agradecer ou para me dar bronca. Eu fiquei o resto do dia sem entrar na piscina. Obrigada por ler meu relato. Antes de terminar, queria contar um sonho intrigante que tive. Tá bom. Então, olha, alguém puxou de dentro da piscina, mas não era ninguém. Foi o anjo. Falei, eu vou te livrar dessa. Vai, pensa melhor da próxima vez. Ele falou assim. Bom, um sonho, vamos lá. Uma noite eu sonhei que estava em um lugar muito ruim, com criaturas horríveis. E sobre mim havia uma capa. Esse sonho foi bem antes dos filmes do livro de Harry Potter. O meu guia protetor, quem estava comigo, disse que não devia ter medo, pois eu não podiam me ver por causa da capa de proteção invisível que eu usava. Alguém sabe alguma coisa sobre esse tipo de capa? Existe em outro plano ou foi só um sonho normal?
Beijos, Ana e Matheus. Ana, você é a minha companhia para as atividades domésticas. Então vamos lá. Vamos lá, força aí, força na peruca para fazer as atividades domésticas. Vamos lá. Brincadeira. Que legal que sou sua companhia. Enquanto você faz serviço, eu fico contando história. É isso? Meu Deus do céu. Beijo pra você. Então, existe esse negócio de capa da invisibilidade mesmo? Em algum lugar, em algum plano? Porque ela diz que foi antes do Harry Potter que ela teve esse sonho. Se alguém souber aí de capa de invisibilidade no outro plano. Vamos lá. Visita indesejada. Olá, Ana, os nomes já estão trocados. Me chamo Fulana e moro numa cidade da região metropolitana de Curitiba. Quando perdi minha mãe, há 4 anos, o Canal Assombrado me ajudou muito a ter forças a seguir. Que bom. Mas uma vez que através dos relatos de outras pessoas encontrei conforto e percebi que nos aproximamos nessa busca pelo entendimento do que existe além daqui. Isso aí. Pois bem, no ano de 2018, eu e meu marido compramos nossa tão sonhada casa e nos mudamos com nossos 2 filhos. Porém, desde que nos casamos, sempre enfrentamos muita inveja e raiva de 2 maledites. De maledite. De 2 maledites, Ana. 2, e pasme. Uma delas é a própria mãe do meu marido. Tanto que quando ele contou que estávamos comprando uma casa, parece que tudo começou a desandar. Deu todo o problema possível, mas enfim nos mudamos. Porém, a gente ouvia os comentários maldosos que as 2 faziam e parecia que a raiva era palpável, sabe? Sabe o olho de secar pimenteira? Pois é. Então, aqui em casa é tudo bem vedado e numa madrugada eu e meu marido acordamos com a porta do nosso quarto abrindo bem devagar. Parecia cena de filme. Meu marido levantou, olhou e aparentemente não era nada. Antes que digam, aqui não passa vento por dentro da casa. Ela é bem vedada mesmo. Bem, como trabalhamos fora o dia todo, antes de nos mudarmos, achamos por bem instalar câmeras, sensores e alarmes. Aí é que tá, Ana. O dia amanheceu, fomos trabalhar e no fim do dia meu marido me mostrou no celular e no painel que havia acontecido um disparo no alarme enquanto estávamos fora, bem no sensor que fica no corredor, na direção da porta do nosso quarto. O curioso é que esses sensores estão regulados em uma sensibilidade mínima de 30 quilos para não disparar por qualquer coisa. Conclusão. Na hora, só consegui associar a toda energia ruim que nos mandavam, pois somos os únicos moradores da casa. Fui à igreja, trouxe água benta e joguei em todos os cantos da casa, rezando para Deus anular e afastar todo o mal. Pois acredito que a raiva e a inveja se materializam em tudo que não presta. Depois disso, houve uma situação no quintal, mas dentro da minha casa, nunca mais, graças a Deus. Obrigada, Ana, por ler este relato. Você já é uma amiga. Mal sabe você quantas vezes já cozinhou e limpou a casa comigo. É nóis. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, câmera de segurança. Dentro de casa é difícil, né, ter câmera. Assim. O que aconteceu no quintal? Conta aí, põe na roda o que aconteceu no quintal. Mas eu também acho isso. Tem olho ruim. Quando você tem aquela inveja, eu não sei o que, um negócio, as pessoas criam, que eu acho que isso acaba meio que se tornando palpável. Ele vira uma coisa realmente que pode ir lá e assombrar outra pessoa. Ou seguir atrás de você. A própria pessoa que envia, mesmo sem querer talvez pensamentos ruins, ela pode criar algo palpável, com forma, que anda junto com ela.
Isso por alguns relatos que eu já ouvi por aí, entendeu? Não que necessariamente você joga para casa de quem você tá com inveja, mas aquilo fica com você mesmo, o invejoso. E aí você vê coisa na sua casa, tem uns negócios aqui, mas que tá com você, não tá com a pessoa, não. Tá te seguindo. Então cuidado ao ter olho ruim. Vamos ver esse daqui, ó. Espírito carnívoro. Ih, cada espírito que a gente tá vendo, espírito dedo duro, espírito que vem cobrar dinheiro dos outros, agora espírito carnívoro. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 21 anos e moro no Paraná. Eu e meu namorado moramos juntos e então cozinhamos o almoço e o jantar juntos também. Um dia ele me pediu para ir ao mercado comprar carne para comermos na janta. Então, durante a tarde, eu fui e comprei uma bandeja de colchão mole. Lembro-me claramente de quando paguei por ela, pela carne. Lembro-me de balançar a sacola até chegar em casa e me lembro de entrar dentro da minha casa com a sacola na mão. Eu abri a sacola, retirei a bandeja de carne, coloquei em cima da mesa da cozinha e fui no banheiro fazer xixi. Quando voltei, a carne não estava mais lá. Nem a carne, nem a bandeja. Eu procurei pela casa toda e não encontrei. Quando meu namorado chegou, ele me ajudou a procurar. Afinal, às vezes eu sou esquecida das coisas mesmo, né? Reviramos essa casa em todos os cantos imagináveis. Procuramos até dentro da lata de lixo e nem sinal da carne. Meu namorado não acreditou em mim. Ele achou que eu havia esquecido a carne no supermercado. Mas eu juro que eu não esqueci. Eu estava com a carne dentro da bandeja e lembro da carne claramente na minha casa. Eu só fui fazer xixi e puf, a carne sumiu. Até hoje nunca encontramos essa carne. E nem o meu namorado, nem os meus pais acreditaram em mim. Eles acham até hoje que eu esqueci a carne no mercado. Ou que, sei lá, sem querer eu joguei no lixo. Esqueci de mencionar, mas a gente verificou o lixo lá debaixo de todos os moradores também e não estava lá. Eu nunca vou superar esse fato e também me dói o coração que ninguém acredita em mim até hoje. Outras coisas sumiram aqui em casa também naquela época. Algumas reapareceram, outras não. Beijos, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. O que eu ia perguntar é só o seguinte: você não tem nem gato nem cachorro e nem abertura para que algum animal entre na sua casa? Ou algum animal, porque de repente, às vezes, algum animal entrou. Se você tem animal, né? Ou se você não tem, às vezes algum sentiu o cheiro da carne, algum gato mesmo, pulou, levou embora. Levou com bandeja e tudo. Agarrou no dente aí, ó. E leva, dependendo, se for que nem a mocinha, pode levar embora. A carne, tudo. Passarinho, vou dizer que não, porque é pesado para um passarinho levantar voo com essa carne, assim. Talvez um gato foi arrastando, mas aí teria alguma sujeira no chão, alguma... A sacolinha também sumiu tudo, né? Se fosse um bicho, ele teria... Eu acho que ele não teria essa sagacidade de pegar o pacote e retirar de lá. Ele ia dar uma mastigada ali em cima mesmo, sabe? Ia ficar aí sujeira, pelo menos arrancar da sacola, você ouviu, não sei. Será que essa carne sumiu da sua casa e apareceu na casa de alguém que precisava muito? Sabe aquelas histórias de que a pessoa fala, nossa, eu tava precisando de um dinheiro, de repente ela encontra, ou aquele bolo que apareceu em cima da mesa do nada. Será que essas coisas não são retiradas da casa de alguém? Aí temos dois relatos. O relato da pessoa que falou, gente, apareceu aquele... Eu pedi pra Deus... E porque a gente não tinha nada, né? Por exemplo, tá? Só um exemplo. A gente tava sem comida, não tinha nada na geladeira e de repente, quando eu abri a geladeira, tinha um pedaço, uma sacola de carne lá e não sei o quê. E o relato da outra. Eu cheguei com a carne, coloquei na mesa e a carne sumiu. Sabe? Uma espécie meio que de espírito Robin Hood.
que tira, não vou dizer que é dos ricos, né? Mas tira às vezes de um que, não sei, talvez não faça tanta falta quanto vai fazer, quanto o outro necessita ali também, não sei os motivos, mas será que não desmaterializa daqui para materializar em outro lugar? Então não é que aquela carne ou aquele bolo que surgiu lá, ele foi magicamente feito ali na hora, mas ele foi teletransportado de um lugar, de alguém mesmo, para outra pessoa, né? Assim como o short do Matheus. Alguém perdeu um short aí? E sumiu a carne, gente. Alguém aí apareceu? Uma bandeja de colchão mole? Aí. Bom, espero que para onde tenha ido tenha sido bem aproveitado, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.